Olá, meu nome é Yuri Saporito, sou professor da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. Essa é uma aula relacionada aí ao projeto de jovem cientista do nosso estado. O título da pesquisa é Modelagem Estocástica, Finanças Quantitativas e Path Dependence, e o título da aula é A Matemática no Mercado Financeiro. Então, o mercado financeiro ele nasce da interação de diversos agentes. E o que eu vou mostrar aqui é uma versão resumida, olhando o governo, o mercado financeiro em si e as empresas. Então, todos esses agentes eles estão interligados no que a gente conhece hoje do mercado financeiro mais moderno. Tá? E a interligação entre esses agentes é bem complexa. A gente vai ver aqui exemplificar de uma maneira relativamente superficial. E vamos se aprofundar em algumas desses links aí, Então, por exemplo, olhando aqui o mercado financeiro, ele investe no governo através de compra de títulos públicos, por exemplo, e paga os seus impostos, tem impostos específicos do mercado financeiro. As empresas também pagam impostos ao governo, e o governo, a seta de volta aí, digamos assim, ele regula, as empresas regulam também o mercado financeiro, é um agente regulatório, e o governo empresta tanto para empresas e, com relação ao mercado financeiro, define a política monetária. O link talvez mais estudado pela matemática é o link entre o mercado financeiro e as empresas através dos investimentos. Tá? Que é, por exemplo, o que acontece aí com a B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Ela serve de uma área, de um lugar centralizador das compras e vendas das ações das empresas pelo mercado financeiro. Tá? Isso é um mercado centralizado. Tem outros mercados que não são centralizados, descentralizados, e coisas a abertura de capital, que também se conecta. E a matemática vem ajudando muito a formalizar e a aumentar a potência do impacto do mercado financeiro nas empresas e vice-versa. Tá? Você pode olhar também como a empresa retorna ao mercado financeiro através de dividendos e de outras formas. E aí tem umas outras siglas, um monte delas, que conecta o que eu falei no slide anterior. Tá? Então, esse ponto todo, essas conexões, essas conexões trazem vários problemas interessantes que a matemática aplicada e a ciência de dados podem ajudar. Tá? Por exemplo, olhando o mercado financeiro, o olhar do mercado financeiro para as empresas. Um dos problemas clássicos que a gente vai ver é a alocação de portfólio. Como eu escolho em quais empresas eu vou investir. Tá? Outro seria fazer esse procedimento, mas de maneira automatizada. Tá? Então, usar algoritmos para esses investimentos. Então, para fazer de maneira rápida e com bastante eficiência. Então, seria como automatizar essa negociação. Um terceiro problema que aparece uma vez que você decide o que fazer, é o quão arriscado é esse investimento. Você quer escolher entre várias opções de investimento e você quer escolher baseado em qual critério. E o risco aparece nesse contexto também. Outros dois que são bem importantes e movimentam bastante dinheiro, é a modelagem de juros, que era a conexão entre o governo em geral e o mercado, mas também entre empresas e mercados. A empresa também se financia através de dívidas, então os juros é importante. E vai ser de fato o primeiro tópico que a gente vai analisar, mas seria a modelagem da taxa de juros. Tá? E o último, que é o tópico de livro-texto, vai ser o último tópico que a gente vai conversar na aula de hoje, tá? Que é a precificação de derivativos. O conceito já é um pouco mais complexo que os 4 primeiros. O que é um derivativo? Eu vou explicar mais para o final. E aí, já sendo esse conceito mais complicado, a pergunta que fica é qual é o preço desse contrato. Os outros, as ações das empresas em geral, a gente aceita o preço do contrato sendo um preço de oferta e demanda, de discordâncias e concordâncias dentro do mercado financeiro. Quando você tem um derivativo, que é um contrato em cima desses ativos, deriva do ativo,
isso já fica um pouco mais complicado, mais sutil, né, a definição e, consequentemente, seu preço. Tá? E aí, qual área da matemática nos ajuda em cada uma dessas aqui? De maneira bem simplificada até, né? Por exemplo, alocação de portfólio aparece bastante otimização convexa e discreta e probabilidade, modelagem do preço dos ativos, às vezes em um período de tempo, às vezes até processos estocásticos, onde tem esse encadeamento para vários períodos de tempo. Algoritmos, além, obviamente, desses dois, entra muita computação, e você ter isso feito de forma eficiente, computacionalmente falando. Gerenciamento de risco, entra forte a parte estatística, discutir o conceito de value at risk e outras coisas mais sofisticadas. E aí você tem uma modelagem estatística usando, né, dados históricos dos preços. Modelagem de taxa de juros, o que aparece principalmente é processo estocástico, em adição ao que veio antes, né? E, para finalizar, o que eu falei que era o carro-chefe do mundo aí de finanças quantitativas, que é a precificação de derivativos, aparece a área de equações diferenciais parciais, que é uma maneira de você descrever, né, o preço desse derivativo, é uma solução de uma EDP, uma equação diferencial parcial, e aí é toda uma área de estudo dentro da matemática aplicada, da pura aplicada, né, e da aplicação em particular para finanças. Tá? Vou trazer agora aqui o primeiro exemplo, a gente vai falar de 3 exemplos. Tá? O primeiro, e talvez é a nossa primeira percepção financeira da vida, né, até quando criança, é que a gente prefere consumir hoje a consumir amanhã. Então isso tem uma implicação lógica muito importante, que é para a gente aceitar postergar esse consumo, ou seja, poupar, a gente precisa ser recompensado. Tá? E também, por outro lado, se você não tem recurso antes, você quer o recurso antes, seja para o investimento ou para outros objetivos, você tem que estar disposto a pagar por esse recurso. Esse preço que você recebe, que você paga, é o que a gente chama de juros. Tá? E quem faz essa intermediação com quem quer poupar e quem quer dinheiro emprestado, historicamente são os bancos. Hoje em dia você tem várias coisas mais modernas, né? Conexões que eles chamam de P2P e a blockchain, né? que foi criada aí com a Bitcoin também, mudou muito o panorama, né, de empréstimos hoje em dia, mas a definição, né, o contexto é o mesmo que a gente vai analisar. Tá? E aí um dos problemas que apareceu nesse contexto de pegar dinheiro emprestado foi um assunto, né, que ficou na cabeça de matemáticos importantes durante anos, né, que era o seguinte: vamos supor que eu vou pegar R$1 emprestado hoje e o banco me cobra uma taxa de juros de R, o que significa que, no caso anual, né, que em um ano eu vou precisar pagar o meu R$1 vezes 1 mais R. Tá? Então, R aqui sendo, por exemplo, 10%, eu vou ter que pagar 1,1 em um ano. Tá? E a pergunta que ficava que os matemáticos tentaram resolver, né, ou seja, nasceu do próprio problema financeiro, um teorema matemático importante que eu vou mostrar, é o seguinte: e se ao invés de eu ter o juros anualizado aqui em um ano, eu ter ele semestral e eu quero pagar em um ano? Então eu vou ter mais, no caso aqui eu estou propondo ter R sobre 2 em cada um dos semestres, tá? Só que eu tenho isso 2 semestres consecutivos no ano, então eu vou ter juros compostos, né? Então eu vou ter que pagar 1 mais R ao quadrado. Tá? A proposta já de colocar os juros em cada semestre como R sobre 2 não é de maneira óbvia que nasce aqui, né? Porque afinal os juros é composto, eu poderia ter uma outra composição necessária entre os 2 semestres para que o processo limite que eu vou descrever faça algum sentido. Tá? Então isso aqui já é uma escolha já baseada, né, no resultado que a gente vai ver. Seguindo a mesma regra, né, pensando no caso mensal, 12 meses no ano, né, eu teria a composição de 1 mais R sobre 12 elevado a 12 aqui. Então, como se eu estivesse compondo esses juros por 12 meses. Tá? Então, seguindo esse processo N vezes, e aí propondo, né, que o banco cobre juros de
R sobre N, no caso, eu vou pagar 1 mais R sobre N, elevado a N. E a pergunta que estava que os matemáticos tentaram resolver o que acontece, né? Se eu componho esses juros continuamente, ou seja, eu faço N tender a infinito, de modo que o intervalo, né, vamos pensar de 0 a 1 ano, seja subdividido em N pedaços. E aí, compondo esses N pedaços, N vezes aí, com esses juros em cada um dos pedaços, R sobre N, se isso vai para algum lugar, se isso explode, vai para 0, ou vai para 1, sei lá, no caso, né? O interessante é que esse limite é não trivial, tá? Ele converge para o que a gente conhece hoje como a constante de Euler, o E, né? Um número irracional importantíssimo aí na matemática, elevado à potência R. Tá? Então isso aqui era um problema matemático, né? Virou um problema matemático, mas nasceu da aplicação, né? Nasceu da necessidade da gente aplicar necessidade da gente estudar um problema aplicado, tá? De fato, e aí foi o Jacob Bernoulli que resolveu esse problema, antes do Euler, de fato, que depois formalizou, né, muito do que estava vindo antes, esse início de cálculo, né, análise, pós aí fundação do cálculo pelo Newton e pelo Leibniz. Tá? A temática que a gente vai ver aqui pode ser descrita no próximo slide pelo grande John von Neumann. Tá? Isso aqui é uma frase famosa dele, eu traduzi usando o ChatGPT, tá? Que ele diz que à medida que uma disciplina matemática, ou uma área da matemática, né, se afasta de sua fonte empírica, ou ainda mais, se é uma segunda ou terceira geração apenas indireta, inspirada por ideias provenientes da realidade, ela é cometida por perigos muito graves. Ou seja, a boa matemática, né, que ele está querendo dizer, ela nasce da realidade. Tá? Como a gente viu aqui e como a gente vai ver nos outros casos aqui que eu vou mostrar. Tá? Então, falei dos juros, agora vamos para a Bolsa de Valores. Né? O Bovespa, e antes de virar B3, o mundo pré-digitalização. Né? Então, a Bolsa de Valores no mundo inteiro, elas centralizam as negociações de ações de empresas listadas. Ações é uma maneira da empresa se financiar, né? Uma vez que ela se financiou usando as ações, quem comprou, né, a compra e venda, né, subsequente das ações iniciais acontece dentro da Bolsa de Valores. Isso valoriza a empresa, né, o capital da empresa. E nesse mundo centralizado, hoje em dia, a gente entende 2 tipos de ordem. A ordem é a ordem de compra e de venda, e divididas em 2 tipos, limitado e de mercado. A ordem limitada, você diz quanto quer comprar e o preço que você quer comprar. Eu quero comprar 100 ações da empresa X a R$55. Isso vai para o livro de ordens, você não é executado imediatamente. Então você tem um risco de quando você vai ser executado. A outra tipo de ordem é o que a gente chama de ordem a mercado, ordem de mercado, onde você diz só quantas ações você quer comprar, e aí nesse caso você compra ao melhor preço. E a Bolsa de Valores ela garante isso a você, é um problema computacional não trivial, garantir, né, que você é exercido ao melhor preço, porque essas coisas acontecem no milésimo de segundo ou até menos, e com o que eu escrevi aqui no final, né, o High Frequency Trading, essa área, a execução, né, a Bolsa de Valores teve que se modernizar bastante. Tá? Então é um problema difícil, e aí o ponto de vista matemático nosso é como eu consigo modelar o preço da ação, a ação em si, né, a ação que eu digo, a ação do agente, né, a compra e venda, a postagem das ordens, para ter algum objetivo aí alcançado. Tá? Então o primeiro ponto seria modelar o preço da ação. Então vamos olhar aqui um caso, que esse é o índice Ibovespa. Eu estou olhando ele aqui de 2015, logo antes da pandemia. Então é um período de alta significante aí do Bovespa. Tá? O Ibovespa é parecido com o índice americano, por exemplo, do S&P 500 e outros. Ele é um índice que tenta descrever, né, a evolução do mercado brasileiro. Tá? E essa evolução do mercado,
uma maneira de você ver como o mercado como um todo está avançando é você tentar tirar uma média, tá, do preço das ações. Tá? No caso aqui, a gente tem 91 ações de 84 empresas em 2021, tá? E o índice dá um preço médio de ações ponderada pelo valor de todas elas, tá? Para cada uma, né? Então, se a empresa é muito valorizada no mercado, ela entra com um peso maior, né, no índice. Tá? O índice é em pontos aqui, cada um ponto tem uma equivalência em real. Tá? E isso aqui significa, então, que a bolsa, o mercado brasileiro, em conjunto, né, estava subindo. Não necessariamente todas as ações foram valorizadas nesse período. Né? Você pode ter uma força de subida baseada em poucas ações, né? Em algumas poucas, ou em todo o mercado, ou na grande maioria. Tá? E aí o que a gente quer modelar, por exemplo, é o comportamento dessa série de preços. Né? Então já dá para ver algumas características. Por exemplo, ele não tem salto, né? Ou pelo menos aqui, olhando o preço diário, é difícil você argumentar que nesse período teve alguma descontinuidade como função, né, do tempo. Mas ele não é muito suave, né? Ele sobe e desce com bastante frequência. Tá? Muitos bicos, né? Para aí quem acabou de fazer cálculo 1 já duvidaria que essa função é diferenciável no tempo. Tá? Isso é um ponto importante aí na modelagem que foi inventada. Tá? Então, se eu olhar aqui o preço, olhar aqui em pontos, né? A frequência de cada um desses, olhando aqui um histograma que eu botei ao lado, eu pego o retorno diário. Desculpa, aqui não é retorno diário, é o preço mesmo, é o nível. Tá? E eu vejo a frequência de cada um dos níveis. E você vê que ele é completamente multimodal. Essa gaussiana aqui, ela tenta aproximar, mas claramente falha. Isso é porque os níveis vão mudando, né? Eu estou num período de subida. O nível aqui 5.000, ele fica um tempo, depois vai para o nível 6.000, 7.000, e você vê essa multimodalidade nos preços das ações aqui. Tá? Agora, uma maneira de você evitar isso e ter um modelo melhor é você olhar o retorno, que está aqui no título do slide. Então, se eu olhar o retorno percentual, né, ST menos ST menos 1 dividido por ST menos 1, também tem um typo aqui. Se eu olhar o retorno de hoje para amanhã, por exemplo, o gráfico fica muito mais irregular, tem um sobe e desce bastante. Tá? Tem um retorno bem negativo aqui, que pode estar relacionado com alguma notícia, né, política, em 2017. Tá? Mas você vê que é um retorno bem irregular, só que jamais, que a gente chama estacionário no tempo, né? Todos eles estão aí por volta de 0,2, de menos 0,2 a 0,2, né? Não tem muito mais que isso, às vezes uns mais altos, outros mais baixos. Algum comportamento estatístico aqui interessante, né, que a gente modela em finanças, mas que já não é esse contexto aqui onde os níveis foram mudando. O nível é em torno de zero o período inteiro. E aí quando você plota o retorno diário do Ibovespa, né, esse número, num histograma, a gaussiana já se adequa muito mais do que nesse outro caso aqui do nível. Tá? Isso é uma constatação óbvia que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá? Mas ainda assim tem problemas nessa parametrização gaussiana, e isso é bastante explorado na área de finanças quantitativas. Por exemplo, você vê uma massa maior em torno do zero do que você esperaria na gaussiana, e você tem retornos positivos e negativos maiores do que a gaussiana te daria, né? Com probabilidade praticamente zero de você ter esse retorno aí de menos 10%, que foi o que foi observado aqui nesse dia de 2017. Então, o início, né, dessa área da modelagem do retorno e a subsequente modelagem do portfólio ótimo leva também a melhorias na modelagem do retorno. A matemática em geral, né, aplicada em particular, ela é desenvolvida de maneira incremental. Você propõe um bom modelo que não vai explicar a realidade muito bem,
mas vai conseguir se modularizar, né, evoluir parcialmente, para ir cada vez mais explicando melhor a realidade, mantendo aí o seu core aí, intacto, né, as premissas, né, boas premissas de modelagem. Tá? Então, o que foi feito com isso, né, com esse tipo de modelagem? O Markowitz, em 52, ele fundou o que hoje a gente chama de teoria moderna de portfólios. Tá? A ideia é você ter duas ações, tá? Que pode ter N ações, pode ficar bem mais complicado. Eu vou olhar aqui o caso de duas ações, A e B, e eu vou olhar um período. Né? Eu vou olhar de hoje para amanhã, por exemplo, o retorno de cada uma das ações aqui é RA e RB, que é uma variável aleatória, e eu vou supor que ela está dentro desse perfil aqui gaussiano da curva aí, do sino, né, que a gente chama, que tem essa característica, né, que entre um desvio padrão para cada um dos lados, que mede a dispersão, né, dessa curva, você tem 70% aproximadamente de chance de estar ali, 2 desvios padrões 95 e 3, 99. Esse evento que eu mostrei aqui, de quase menos de 10%, é um evento de muito mais de 3 desvios padrões e ele aconteceu. Tá? E se a gente olhasse um período mais longo, você vê ele acontecer, eventos desse tipo acontecem com uma frequência maior do que a predita, né, pela distribuição gaussiana, que é essa que eu mostro aqui. Tá? Então, no momento que eu tenho dois ativos, tem essa média e a variância de cada um deles, que eu descrevi aqui. Então, o retorno médio, historicamente, você pode estimar ele como μA e o retorno de B, μB. E cada um deles tem sua variância, né? Você pode pensar a variância como uma distância média em relação, uma distância média em relação à média. Tá? Uma medida de dispersão. É como se eu estivesse olhando o retorno menos sua média ao quadrado. E vendo isso... historicamente, que valor isso tem tomado. Tá? Só que no momento que você tem dois ativos, entra uma outra relação importante entre eles, tá? Que é a covariância, que é uma relação linear entre os retornos. Então, o que a gente faz é meio que imitar a relação de variância aqui em cima para dar covariância, né? Que eu pego RA menos μA vezes RB menos μB. E a ideia é que, se isso é positivo, significa que eles sobem juntos ou descem juntos. E se é negativo, é que quando um sobe, o outro desce e vice-versa. Tá? De modo que esse produto, né, fique positivo e negativo. Tá? E a correlação é a normalização da covariância pelos desvios padrões. Tá? Isso é uma relação quase de cosseno, né, entre as variáveis. Tá? Por ser uma relação, medir a relação linear entre os retornos, a gente tem esse tipo de comportamento na figura aqui abaixo. Tá? Correlação zero, você está nesse aqui. Tipo, um sobe, o outro não tem muito para onde ir, você tem essa dispersão aqui. E o 0,8, 0,4 tem mais a ver com a positividade ou negatividade, né, com a inclinação, mas o número, o quão positivo ele é o quão mais linear, quanto menos variância ele tem, né? Quanto mais, obviamente, linear ele se torna. Tá? Então, eu mostro aqui na linha de baixo correlações de 1, 0 e menos 1. Você nota que a inclinação muda. O ρ não é a inclinação, né? A correlação não é a medida de inclinação. Tá? Isso seria o beta, que a gente historicamente chama de beta, né? Que nasceu da teoria moderna de portfólios, que é o KPM, esses outros tipos de modelo. E aqui embaixo é só para apontar que às vezes você tem relações óbvias entre as variáveis, só que de maneira não linear. Tá? E essa relação óbvia dá correlação zero. Isso não quer dizer que elas não estão relacionadas entre si, mas sim que elas estão, que a relação linear às vezes foge, né? Não é uma boa medida. Tá? Então tem que tomar cuidado, né, com esse tipo de modelagem. Tá? E aí o que o Markowitz propôs foi o seguinte: vamos supor que a gente vai investir, né, proporção da minha riqueza, X, num ativo A e Y, que é o restante, no ativo B. Tá? O retorno no próximo período vai ser uma combinação desses dois. O retorno médio vai ser a combinação da média dos retornos. E a variância do retorno vai ser uma composição das variâncias
com a correlação. Tá? Então isso é um cálculo simples que vocês aprendem aí no curso de teoria da probabilidade, que aqui na EMAP, por exemplo, a gente dá no terceiro período, no início do segundo ano, tá? Da faculdade. Tá? Mas o ponto principal do Markowitz foi o seguinte: qual é o problema que eu quero resolver? Tudo bem, eu calculei o retorno médio e a variância. Variância aí no sentido de risco, né? Quanto maior a variância, mais arriscado seria a minha posição. E aí também tem toda uma área de fazer esse conceito ficar cada vez mais refinado, né? De risco. Variância é um conceito meio rasteiro para isso. Mas, de qualquer maneira, ele propõe dois problemas, né? Um é maximizar o retorno sujeito a uma variância menor ou igual a um nível L, ou minimizar a variância sujeita ao retorno ser maior ou igual a R. Então, eu dou um nível, né, tanto de retorno quanto de variância, e maximizo e minimizo o outro de acordo. Tá? Matematicamente, isso vira um problema bem tratável, que vocês conseguiriam resolver em cálculo 2, por exemplo, no primeiro ano de faculdade. Só que trouxe para a área, né, ideias, né, bem poderosas que foram e estão sendo desenvolvidas até hoje, tá, em várias direções diferentes. Tá? E desse problema nasce a fronteira eficiente e tantas outras coisas, seja ainda se baseando no tipo de modelo que o Markowitz propôs, seja generalizando ele. Tá? E aí, só para finalizar, uma outra área da matemática, da finanças, né, que desenvolveu bastante matemática, é a modelagem em tempo contínuo do preço de ação, né, para o cálculo do preço do derivativo. Tá? Então, vamos supor aqui que eu tenho um modelo binomial, tá, onde eu posso ter um salto para cima de mais 1 ou para baixo de menos 1, cada um com probabilidade meio. Tá? E eu olho o que acontece em N passos. Tá? Nos meus N passos. Tá? Então, eu posso olhar isso aí, né, como 2 vezes a quantidade de passos mais 1, menos N, e esse YN, que é a quantidade de mais uns que saiu aqui, você pode pensar num passeio aleatório, né? Isso é descrito pela probabilidade binomial, tá, que está dada aqui embaixo, e o que estava na cabeça de vários matemáticos por anos aí, é o que acontece no processo limite disso aqui, né, se eu tenho cada vez mais passos. Tá? Então está aqui a árvore binomial, eu estou no S0, eu posso ir para 1, para menos 1, com probabilidade P1 menos P, no caso ali eu estava escolhendo P igual a meio, e aí vai para 2, ou 0, ou menos 2, e assim subsequentemente. Tá? Então, o que foi estudado, de fato, foi o seguinte: eu pego o intervalo 0 a 1 e divido em N partes. Penso no que eu acabei de escrever como passeio aleatório, tá? E faço esses saltos mais 1 e menos 1. Tá? O ponto é que se esses saltos são de tamanho mais 1 e menos 1, se eu faço o N tender a infinito, esse salto é muito grande, e aí vai explodir. É como se em um intervalo minúsculo, né, de 1 sobre N, eu pudesse dar um salto de mais 1 e menos 1, que é um tamanho tipo, que não está escalando com N. Né? E aí, em teoria da probabilidade, você discute 2 possíveis tamanhos. Né? 1 sobre N, que vai te dar a lei dos grandes números, que te diz que esse limite é 0, ou 1 sobre raiz de N, que é uma outra taxa, tá? Que é bem mais interessante, onde o limite não é 0, não é um número, mas sim uma variável aleatória de distribuição normal 0,1, que é a mesma normal que apareceu aqui atrás, né? Essa gaussiana aqui, o Mi 0 e desvio padrão 1. Tá? E com isso, uma das formas, né, com isso aqui e nascendo também de outras maneiras, se trouxe, né, a necessidade de modelar esse procedimento aí de 0 a 1 e discretizando continuamente no tempo, nasce o movimento browniano, que é esse objeto matemático aqui, que aqui é caminhos simulados do movimento browniano, tá? E que foi desenvolvido historicamente, tá? Desde 1900, mais ou menos, matematicamente desde 1900, cientificamente, digamos assim, desde 1800, final aí do século. O Brown, que leva o nome, né, dá o nome ao browniano, ele observou, né, comportamento similar com os grãos de pólen. O Bachelier
trouxe, né, a modelagem matemática, mas foi dentro do contexto de finanças quantitativas, o que é bem interessante. Ele estava interessado por um problema real e criou matemática de primeiro nível por causa disso. Tá? O Einstein usou isso em física, o movimento browniano, e teve esse desenvolvimento todo. E foi só provado, né, a existência do objeto movimento browniano pelo Norbert Wiener em 23, demorou aí uns 23 anos, desde a criação até a prova. Tá? E aqui tem a foto do Brown, do Bachelier e do Wiener. Tá? E a gente vê a similaridade, né? Esse aqui era o preço que eu mostrei, tá? E esse aqui é o movimento browniano. Então ele tem essa característica de ser ruidoso, de variar bastante no tempo. É um objeto matemático importantíssimo, um dos mais importantes da história da matemática, impactou diversas áreas da ciência, economia, finanças, física, biologia. É o que tá para a distribuição gaussiana em probabilidade e o movimento browniano para processos estocásticos. Tá? E aí, só para finalizar, o conceito de derivativo e a ideia principal por detrás da área, tá? De maneira aqui bem lúdica. Tá? Vamos supor que a gente tem um cassino e nesse cassino tem uma roleta que, se eu apostar $1, eu ganho $4 com 50% de chance, se sair o vermelho, e eu ganho 0 se sair o preto. Tá? Eu tenho essa roleta com essas proporções. Tá? E nesse cassino alguém está querendo vender um ticket, né, um bilhete, por $100, por alguma quantidade que a gente vai discutir, mas ele paga $100 se sair vermelho e 0 se sair preto. Tá? E o cassino está vendendo o bilhete a $30, desculpa. E a pergunta é se está caro ou barato. Tá? E o que você pensaria aqui? Então, uma pessoa mais desavisada pensaria, eu tenho pagaria $100 se sair vermelho, sai vermelho com 50% de chance, sai preto com 50% de chance, então na média eu ganho $50, que é a média de 100 com 0 com essas proporções, 50%. Tá? $50 é maior que 30, então 30 está barato. Tá? Isso seria o que a gente chama de preço atuarial desse contrato. Esse contrato que eu falei, esse bilhete, é um derivativo nesse ativo que é a loteria, né? Que é a roleta. Tá? Então, a roleta seria o ativo e o bilhete um derivativo. E a gente está discutindo qual é o preço desse derivativo. Tá? E eu acho, e o que a teoria discute, apesar da média aqui ser 50, é que esse preço está caro. Por quê? Porque eu poderia replicar, e essa é a palavra-chave, esse bilhete de $100 na frente ou 0, investindo $25 na roleta. Se eu investir $25 na roleta, eu ganho 100, porque eu quadriplico o meu ganho aqui para vezes 4, né? Então eu ganho 100 e fica com 0. Então com 25 eu replico o bilhete, tá? Com 25. Então, se o cassino está vendendo a 30, 30 está caro. Então, você vai e com isso, se está caro, você vende. Então, eu vendo o bilhete para o próprio cassino, coleto os $30, vou para a roleta, invisto $25 na roleta, dependendo do que sair, né, para qualquer um dos cenários futuros, 100 ou 0, eu vou estar protegido, porque se sair vermelho, eu ganho 100 da roleta e eu tenho que pagar 100 porque eu vendi o bilhete para o cassino. Se sair 0, eu não ganho nada da roleta, mas eu também não tenho que pagar nada para o cassino. Tá? E se sair isso, então não importa o que acontecer no final, eu estou protegido. E os R$5, a diferença, né, que eu cheguei aqui, o embolsei. Então tem $5, desculpa, sem risco, né? É o que a gente chama de uma arbitragem. E aí o único preço que não dá arbitragem seria 25, que é o preço que a gente chama de replicação do derivativo. Então eu replico o bilhete usando simplesmente a roleta. Então esse exemplo aqui conecta, né, várias áreas, o processo limite, todo o cálculo estocástico, que é o cálculo desenvolvido para o processo de Wiener, né, para o movimento browniano,
tem impacto enorme, né? E foi aí, criado pelo Ito em 1940. Então, nesse exemplo simples, a gente vê todos os conceitos importantes, né, da matemática aplicada aí a finanças, as finanças quantitativas, tá? Nesse contexto de derivativos. A gente viu inicialmente que os juros, né, também trouxe vários outros desenvolvimentos da matemática, e a parte de modelagem de preços de ativo financeiro, a otimização do portfólio e subsequente desenvolvimento também. Tá? Então o ponto aqui da aula de hoje, né, foi trazer esses 3 problemas, mostrar que a finanças cria matemática interessante, né, traz esses problemas importantes, né, para o desenvolvimento da matemática. Tá? E a matemática, obviamente, auxilia ainda mais hoje em dia, com o seu desenvolvimento aí enorme, tá? a solução, né, de problemas que aparecem no mercado financeiro e diversas outras áreas. Tá? Então, era isso que eu queria falar por hoje. Muito obrigado.